Olá, boa noite, Ozonotec! Boa noite! Sejam bem-vindos, meus amigos, clientes, distribuidores Ozonotec. Mais uma quarta-feira fantástica para autoconhecimento. Pessoal, nós estamos vivendo num mundo que muita tecnologia, muita industrialização, um ar muito poluído. E graças ao bom Deus que existe a molécula da vida, ozônio. E com isso, nós da Ozonotec temos o privilégio de estar aqui com a equipe fantástica, Dr. Alden Quezada, Dani Batalini, doutora Anne, que é a parte científica da empresa que vai levar o conhecimento para vocês, né? E nós aqui junto também, para que nós, nas nossas casas, conseguimos melhorar a nossa qualidade de vida. E isso, acredito que todos vocês que estão aqui estão procurando mais qualidade de vida, tudo natural. Estamos vivendo em cima do calçado, do carro, tudo onde nós pisamos é calçado, esquecemos da ligação com a terra. E nós temos o ozônio, que é um benefício maravilhoso e que vai ser falado hoje aqui. Doutor Alden Quezada, o que você vai falar do teu tema hoje? Meu tema hoje é muito importante porque é uma das doenças mais frequentes da população e uma causa frequente de morte, que é o acidente vascular encefálico, o AVC. Uau, que maravilha! E você, Dani? Fala. Eu vou desmistificar o que é ozônio medicinal e o ozônio de baixa emissividade. Que é o nosso gerador de ozônio BioLife. Isso aí. Pessoal, vamos tá vendo? mostrar a diferença e a grande concentração. O ozônio medicinal maravilhoso, isso é usado pelo pessoal da área da saúde, que é nas clínicas, né? E nós estamos vindo com o aparelho residencial, que é uma dose homeopática para atender você na sua casa, a sua família. E você, doutora Eligiane, fala para nós. Vou falar sobre efizema pulmonar hoje. Uau! E você trouxe convidado especial hoje, né? Trouxe. Vamos mostrar aí, ó, um resultado maravilhoso. Estamos com um casal distribuidor daqui de Maringá. E eles vão dar o testemunho deles aqui ao vivo hoje. Mas vamos começar. Eu acredito que vocês estão aí ansiosos para ter esse conhecimento hoje. Doutor Alden Quezada, por favor. Vamos lá. Vai lá! Seja bem-vindo. Você tem os teus 20 minutos aí, ó. Vou marcar aqui, hein? Com certeza. Vamos lá. Gente, boa noite, tudo bem com vocês? Alegria, mais uma vez, estar compartilhando aqui com vocês, com a comunidade de Ozonotecs daqui do Brasil e aprendendo junto toda essa maravilhosa tecnologia e como aplicar o nosso aparelho BioLife às doenças e alterações que podem acontecer dia a dia, tá? Então, super feliz de estar com vocês aqui e, como sempre, já entro pedindo que comecem a compartilhar o link dessa live, já entro pedindo que comecem a dar o like aqui para fazer crescer o nosso canal, já entro pedindo que quem nos siga aqui no nosso canal de YouTube já comece a seguir, ok? Então, pensa comigo, agora pensa comigo, você conhece alguma pessoa que tenha sofrido um AVC ou conhece alguma pessoa que tenha um familiar que tenha sofrido um AVC? Comenta aqui nos comentários. Fala para mim aqui nos comentários se você conhece essa pessoa. E já falo que eu vou começar a falar devagar, ok? Vou começar a falar devagar para que ninguém ali fale que não entendeu absolutamente nada. Você sabe que... Se você começar a adiantar aí, eu vou te segurar, ok? Perfeito, é isso aí. Aí a gente faz aqui bem interativo, ok? Então, comenta aqui nos comentários e vamos lá. O tema de hoje que eu vou apresentar para vocês é ozonoterapia e acidente vascular cefálico isquêmico. Por que isquêmico? Porque nós já sabemos, os ozonotecs que nos acompanham, sabem que a gente não usa nunca o nosso aparelho nas doenças que causam hemorragia ou que têm risco de hemorragia. Porém, nas doenças ou alterações do corpo que têm um fator isquêmico, ou seja, por obstrução, a gente indica direto com resultados maravilhosos, como aqueles que vamos mostrar aqui no final da nossa live de hoje, ok? E, como podem ver aí, prevenção e recuperação com ozonoterapia residencial, e mais específico com o nosso aparelho
BioLife. Então, vamos lá. ¿Estamos prontos para comenzar? Comenta aquí y vamos lá. Primeiro, vamos a comenzar entendendo que coisa é AVC isquêmico. O AVC isquêmico, também conhecido como derrame cerebral, acontece quando o fluxo de sangue em uma área do cérebro é interrompido devido à obstrução arterial. Essa condição representa cerca de 85% dos casos de AVC, sendo a forma mais comum de AVC, ok? Graças a Deus é mais frequente. Na verdade, não deveria ser tão frequente na população, porém, entre um AVC isquêmico e um AVC hemorrágico, por amor de Deus, um isquêmico é mais plausível de ter tratamento e de menos complicações. Agora bem, entendendo, a interrupção do fluxo causa danos que podem levar a sequelas motoras, cognitivas e emocionais permanentes, impactando de forma significativa a qualidade de vida dos pacientes. Se você já conhece uma pessoa que teve um AVC, vocês sabem que ficam com desviação da comissura labial, que não conseguem falar direito, que ficam com uma mão e um pé comprometido, que ficam com transtornos motores e cognitivos na hora de falar. Então, as sequelas de um AVC, infelizmente, é algo que afeta a qualidade de vida das pessoas. E ali é onde nós entramos, porque, como vamos a ver mais para frente, nós conseguimos ajudar essa pessoa a recuperar-se. Porém, tem um detalhe. A nossa medicina também é preventiva e nossos tratamentos também são preventivos. E o que significa isso? Que uma pessoa que não tenha uma doença, ou que não tenha tido um AVC, ou que não tenha risco, ou que tenha risco de AVC, também pode utilizar o nosso aparelho. Por quê? Porque ele vai ajudar a prevenir as complicações ou a aparição dessa complicação. Quais são as pessoas com maior risco? Homens acima dos 50 anos e mulheres acima dos 60 anos. Porém, existem outros fatores de risco que são muito importantes também, como, e escutem bem, a hipertensão arterial. A hipertensão arterial é a doença mais frequente na população brasileira e em todas as populações de quase todo o mundo. Ou seja, as pessoas que têm tensão arterial elevada, elas têm muito mais risco de ter um AVC isquêmico que uma pessoa que não tem hipertensão arterial. Então, se você olha para o lado, ou olha para o outro, e vê uma pessoa que tem hipertensão arterial, você já pode falar, bom, essa pessoa tem risco de ter um AVC isquêmico ou um AVC hemorrágico. E é você mesmo, pois você tem que olhar para dentro e falar, nossa, eu tenho risco de ter um AVC isquêmico ou hemorrágico, e eu vou evitar por todos os meios cair em essa alteração. A fisiopatologia resumida do AVC isquêmico. Acontece uma obstrução das artérias do cérebro, que se forma um coágulo ou bloqueio nas artérias cerebrais que impede a chegada do oxigênio às células nervosas. Acontece, após esse bloqueio, acontece a morte neuronal, que essas células sem oxigênio começam a morrer, infelizmente, causando perda das funções motoras e cognitivas, ou seja, perda da mobilidade, tanto do corpo como da fala, e cognitiva, ou seja, a pessoa começa a ter transtorno na cognição. E, importante, como sempre falamos disso, acontece o estresse oxidativo, ou seja, o processo inflamatório que é gerado e o estresse oxidativo agravam os danos e dificultam a recuperação. E isso é muito importante. Sintomas e sinais de alerta do AVC isquêmico. Bom, fraqueza, formigamento, dificuldade na fala ou na compreensão, perda da visão e tontura, dor de cabeça intensa. E é importante lembrar que o atendimento médico imediato salva vidas e reduz os danos. E uma coisa que a gente sempre fala isso também, o atendimento médico para nós é algo importante. Ou seja, nós somos complementares, nós não somos substitutivos. Combinado? Até ali, está tudo certo? Vamos comentar aqui se está tudo certo, se estão entendendo bem o que eu estou falando. Agora, por que usar o ozônio? E aqui é onde entra a fundamentação científica da ozonioterapia, que tanto pode ser a ozonioterapia médica como a de baixa emissividade com o nosso aparelho BioLife. Primeiro, tem ação antioxidante e neuroprotetora. Segundo, aumenta a biodisponibilidade de óxido nítrico, que promove a vasodilatação e melhora o fluxo sanguíneo dentro das artérias. Terceiro, melhora a oxigenação celular, porque aumenta o aporte de oxigênio para as áreas afetadas, favorecendo a recuperação. E estimula as vias de recuperação neurológica, auxiliando no reaprendizado das funções motoras e cognitivas. Vejam ali, bem simples, em esse slide,
como a gente consegue melhorar toda a função neurológica de uma pessoa que já sofreu um AVC ou como a gente consegue prevenir um AVC. Agora entramos aqui já direto no que a gente gosta, protocolo com ozônio e, sobretudo, no uso do BioLife, aquele BioLife nosso que oferece umas funções maravilhosas que estão cientificamente comprovadas, já vimos isso já em várias ocasiões. Por isso, quando a pessoa pergunta, bom, ozônio de baixa emissividade, funciona, não funciona? Gente, a resposta a isso é muito simples. Nós não falamos nada que não comprovamos já em laboratórios, em pacientes, em pessoas. Ou seja, tudo que nós falamos aqui já é comprovado. Que uma pessoa ou outra não entenda, que uma pessoa ou outra desconfie, bom, nós não podemos fazer nada para isso. É assim, professor Jonathan. Mas nós sempre apresentamos para vocês as evidências, que isso se chama medicina baseada em evidência. Ou seja, aplicamos os protocolos do BioLife, fazemos seguimento dessas pessoas, fazemos teste de laboratório clínico e de imagem e logo entendemos tudo isso como um conjunto, toda a informação como um conjunto e emitimos o nosso critério. E é ali que a gente tem a confiança 100% de que nosso aparelho funciona e funciona muito bem, ok? Então vamos lá. Primeiro, vocês sabem que... Foi o que eu falei no começo, né? Exatamente. Que o nosso ozônio ele é dose homeopática, porém Exatamente. tem efetividade, funciona. Funciona e funciona muito bem. Menos é mais. Exatamente, e funciona muito bem. Vocês sabem que eu sou muito fã da água ozonizada, então é assim que nosso livro já está no ar, espero que já vocês tenham comprado o nosso livro, já está no ar, o livro ficou maravilhoso, tudo explicado passo a passo. A doutora Eliane e eu tivemos o prazer de fazer esse livro. Na próxima edição, a doutora Batalini já está conosco também, com certeza, que vocês sabem como somos nós, que somos inclusivos, aqui não deixamos ninguém para trás. Então, primeiro protocolo, água ozonizada. Como já sabemos que vamos a tomar 3 vezes por dia, pode ser entre 1000 ml e 1500 ml. Eu gosto muito de 1500 ml, que é a quantidade de água que tem que tomar uma pessoa por dia. Ou seja, eu gosto que toda a água que toma uma pessoa por dia seja ozonizada enquanto não tiver contraindicações, ok? Lembre sempre, pessoa com algum risco de hemorragia não deve tomar água ozonizada ou não deve fazer ozonioterapia. Porém, uma pessoa que não tenha risco de sangramento, totalmente liberado, com um pronóstico, melhorando o pronóstico e melhorando a evolução da recuperação, ok? Segundo, que vamos utilizar a sanitização do ambiente. Gente, pensem comigo um segundo. A pessoa teve um AVC. O que acontece com essa pessoa os próximos dias? A maioria das pessoas fica encamada e não consegue se movimentar. E acontecem as infecções por encamamento, ou seja, a pessoa não consegue expandir os pulmões bem porque está encamada, a pessoa começa a perder as capacidades motoras, a pessoa fica debilitada. Então, que aparecem nesse momento? As infecções oportunistas, ok? Então, o que nós vamos fazer? Vamos a sanitizar o ambiente do jeito que já conhecemos que faz o nosso BioLife, ok? Vamos a sanitizar nosso ambiente e aí, com certeza, vamos eliminar todos esses micro-organismos que estão presentes, vírus, bactérias, parásitos, vamos eliminar todos eles e isso vai ter um impacto direto na prevenção de infecções añadidas ou infecções oportunistas, ok? Doutor Aldo Quezada, posso fazer uma pergunta aí Hoje, para os nossos distribuidores e com convidados? Viu, quando acontece o AVC, isso diminui um pouco a oxigenação do paciente? diminui em todo sentido, tanto a oxigenação da sangue como a oxigenação a nível celular, porque está acontecendo um dano, o fluxo de sangue está interrompido e a hemocia que ia transportar esse oxigênio não consegue chegar lá, não chega o oxigênio e ali é que acontece a morte celular por isquemia. Então, o ozônio, nesse caso, como são 3 átomos de oxigênio, vai melhorar a oxigenação do paciente. Ou muito. Existem vários estudos comprovados cientificamente que falam dos vários mecanismos no qual a gente melhora a oxigenação. Primeiro, melhora a afinidade de hemocia com oxigênio, ou seja, a hemocia, ao invés de carregar um 30%, um 50%, vai carregar um 90%, um 95% mais de oxigênio que em condições normais. Segundo, essa hemocia se torna mais flexível. Ela é uma hemocia forte, dura, rígida, vamos falar assim, né, para as pessoas que estão presentes. E o oxigênio torna ela mais
vamos falar assim, mais flexível. Então, ela consegue passar mais fácil por espaços mais reduzidos. E depois, ela melhora a capacidade de liberação do oxigênio no tecido. Então, esses 3 mecanismos fundamentais, a gente consegue melhorar a disponibilidade. Isso se chama disponibilidade de oxigênio no tecido, lá? Então, a gente consegue fazer isso desse jeito. Obrigado pela sua resposta. Acredito que tinha pergunta dessa aí. Perfeito. O pessoal está em casa. Uma terapia que eu aplico muito, sobretudo meus pacientes, porque já tenho muitos anos aplicando e já vi os resultados maravilhosos. Pode parecer muito simples, porém é muito poderosa, é a escalda-pés. Gente, a escalda-pés é uma das terapias naturais mais poderosas que existe. E quando combinada com ozonioterapia, é mais maravilhosa ainda. A gente consegue eliminar todos os radicais livres, a gente consegue melhorar o fluxo sanguíneo. Lembra que na isquemia o fluxo sanguíneo está comprometido. E um detalhe, quem tem problema, ou seja, quem tem compromisso ou isquemia no cérebro, também pode ter o que a gente conhece como arteriopatia periférica, que é a obstrução das artérias também dos membros inferiores. Então, a gente consegue melhorar todo o fluxo sanguíneo a nível corporal, ok? E a escalda-pés é um resultado maravilhoso. A nossa querida cromoterapia. Hoje, uma querida colega me perguntava se eu não acreditava na cromoterapia. Eu amo a cromoterapia. Tem assim que para relaxar, olha aqui, todo azul. A gente está relaxado, calmado. Imagina se tivéssemos todo vermelho aqui, tivéssemos gritando. A Anaísa estivesse bravo comigo já. Então, verde e azul, gente. Colores maravilhosos. Olha que azul mais lindo nós temos aqui com o nosso aparelho. O verde vai reduzir a tensão emocional, a ansiedade, diminuir os hormônios do estresse, cortisol e por aí vai. E o azul acalma o sistema nervoso, que eu sempre, para que as pessoas entendam, verde eu associo com natureza. Você chega à natureza e fica tudo calmado, sossegado. E você chega no mar e começa a olhar o mar azul e você parece que vai. Então a pressão baixa, tudo se equilibra muito melhor. Então nossas cores preferidas aqui seria verde e azul, ok? Então, muito obrigado por a presença de vocês. Vocês sabem que amo a vocês e para mim é uma honra enorme continuar compartilhando conhecimento com vocês, ok? Grande abraço aí. Então, doutor Aldo Quezada, você falou da água ozonizada, eu vou tomar minha água. Olha. Aqui para vocês verem que nós E cheira ozônio, tá? aqui ao vivo. Não é fake, não é fake não, está cheirando ozônio. Pessoal, vamos lá. Vocês viram aí o conhecimento do Dr. Aldo Quezada, ele passando para vocês saberem o benefício do ozônio. Nós precisamos de, junto o que nós temos na nossa casa, é participar e comprar o aparelho BioLife, tá? Para vocês terem esses benefícios. Bom, agora vamos chamar a doutora Anne para estar aqui com vocês também e falar do seu tema. Doutora Anne, por favor. Boa noite a todos. Para vocês verem, sem combinar em casa, mas no final. Estamos na paleta hoje, pessoal. Estamos juntos. Isso que é sincronidade. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que estejam aproveitando, né, esse conhecimento maravilhoso. Dr. Alden sempre trazendo o melhor para todos, sempre levando o maior conhecimento e sempre dispondo daquilo que ele também vivencia no seu consultório. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o efizema pulmonar, que é uma doença silenciosa, mas que tem um impacto profundo, né? Porque muitas vezes a pessoa começa ali com algumas coisas e sem saber que tem aquela doença silenciosa. Geralmente a pessoa, numa fase de idade ainda da adolescência, começa às vezes com alguns vícios, principalmente do cigarro, que é o que ocasiona muito. E quando vê, se depara aí com os pulmões já tomados por essa enfermidade, né? Então, nós sabemos que é uma doença crônica e progressiva, tá? Ela vai destruindo os alvéolos. Nós temos ali uma imagem de um alvéolo normal e uma imagem do alvéolo com efizema, tá? O efizema, ele reduz a capacidade da troca gasosa desse alvéolo, ok?
O efizema ele é classificado como um tipo de doença pulmonar obstrutiva crônica, tá? O que é isso? Vai perdendo a elasticidade do alvéolo, né? Quando você respira, consegue fazer a capacidade total de ampliação do alvéolo, de conseguir toda essa parte do oxigênio dentro, vai perdendo essa elasticidade e vai formando espaços anormais dentro do alvéolo, tá? Então, tem uma alta prevalência em adultos fumantes e ex-fumantes. Também é relacionado ao envelhecimento da população, subdiagnosticada em estágios iniciais também, tá? O fator de risco, tabagismo, poluição ambiental. Então, aonde entra o que o Anailson falou no início. Nós vivemos hoje num mundo onde a poluição é, assim, corriqueira, né? Temos aí os poluentes dos carros, das indústrias, metalúrgicas, marmorarias, ainda em muitos estados as carvoarias, né? Hoje também encontra-se em muitos ambientes, vai fazer a unha que tem aqueles gel, aquelas exposições também. Mesmo um fogão de lenha também fazia tudo isso, então a pessoa fica em ambientes onde tem essa exposição. E uma predisposição também genética e a exposição ocupacional também, tá? Os sintomas: falta de ar progressiva, uma tosse crônica com ou sem secreção, chiado no peito, fadiga, redução da capacidade física e também o tórax às vezes em barril. Gente, somos seres que precisamos do oxigênio, né? Como vimos, o oxigênio ele faz parte não só apenas da nossa respiração, ela faz parte de todo o nosso sistema, de todo o nosso organismo. Então, o oxigênio ele vai para o nosso pulmão, para nossas células, para a nossa corrente sanguínea. E para isso, o pulmão tem que estar sempre ali trabalhando muito bem para que todas as áreas do nosso organismo estejam bem oxigenadas. Para a gente começar uma boa oxigenação, tratar primeiramente então o quê? O nosso oxigênio. Nós nos preocupamos em tratar a água, em tratar o solo e não temos a preocupação às vezes com o ar que nós respiramos. E hoje nós temos, né, o nosso aparelho, o BioLife, que nós podemos aí estar tratando, sanitizando esse ar, né? Hoje tem se falado em várias viroses, em várias pandemias. Então, nada melhor do que você tratar o ambiente da sua casa, principalmente, onde estão todos aqueles que você ama, né? Hoje nós vamos aqui, trouxemos convidados especiais que chegaram até nós, conheceram o nosso aparelho e tiveram um benefício e entraram para o negócio também. Então, assim, nós temos essa oportunidade de estar levando as pessoas a terem uma qualidade de vida melhor através desse ar melhor, levando o oxigênio para todo o seu organismo, tá? Então, o que acontece uma pessoa que tem o efizema pulmonar? Então, ocorre um estresse oxidativo devido à falta desse oxigênio no organismo, tá? O tabaco e os poluentes ativam a produção dos radicais livres no pulmão, então estresse oxidativo no corpo todo. Desequilibra a parte oxidante e antioxidante, levam a lesões das células pulmonares e faz os danos do DNA, da membrana celular, das proteínas. Existe uma inflamação crônica no pulmão e em todo o organismo, tá? Então, você acaba tendo uma pessoa inflamada, não só o pulmão. Nós somos seres inteiros. Então, o pulmão está inflamado, mas todo o seu organismo também. Então, você vai ter o quê? Principalmente no pulmão, vai ter uma formação de bolhas nesses espaços ali dos alvéolos. Vai ter uma liberação grande também
de proteases, onde degradam as paredes desses alvéolos, vão ocorrendo a destruição desses alvéolos, tá? E daí a capacidade de regeneração dos tecidos, elas ficam diminuídas. E você acaba perdendo essa elasticidade do seu pulmão, né? E com o tempo, isso vai dificultando toda a sua vida. Existe o tratamento convencional, que a gente sempre vai falar para a pessoa continuar o tratamento, e o ozônio vai sempre entrar como um tratamento integrativo, para poder integrar tudo isso e associar e melhorar, tá? Primeira coisa, cessar. Se a pessoa é fumante, tem que parar de fumar, tá? Existem os broncodilatadores, existem os corticoides inalatórios. Às vezes a pessoa precisa da oxigenoterapia domiciliar, a reabilitação com fisioterapia respiratória, exercícios físicos, algumas vacinas também que são pedidas. E onde vai entrar o nosso aparelho? O nosso aparelho aqui, que vai entrar como a parte da ozonioterapia, ele vai conseguir, nós vamos entrar ele aí no ambiente, usando ele para poder estar fazendo a sanitização do ambiente, mas a gente tem que lembrar sempre que a pele é o nosso maior órgão, e o nosso aparelho, estando ligado no ambiente, a pessoa vai ter o quê? O benefício de fazer essa ozonioterapia homeopática, tá? Então, nós vamos conseguir fazer uma modulação do estresse oxidativo do corpo, nós vamos conseguir melhorar toda a oxigenação dos tecidos, nós vamos conseguir fazer a modulação também da inflamação desse organismo, nós vamos fazer também uma reparação também da onde a gente tem a parte inflamatória também. Nós vamos, então, usar o BioLife na parte no nosso domicílio, na clínica, para poder reduzir a carga microbiana, porque essa pessoa já está com o pulmão deficiente. Então, nós não queremos que ela entre em contato com mais micro-organismos, tá? Sabemos que o ozônio ele é bactericida, virucida e fungicida. Então, nós vamos conseguir diminuir a carga viral, a carga bacteriana desse ambiente. Então, nós vamos estar fazendo o quê? Essa pessoa ela vai ter um risco a menos de pegar esses micro-organismos, né? Então, a pessoa também, além do benefício que vai ter para o próprio organismo, ela também vai diminuir esses riscos, tá? Vai melhorar a qualidade do ar respirado. Então, vai diminuir também os estímulos inflamatórios do ambiente. Vão ter menor irritação brônquica, né? As reduções de crises respiratórias e ação preventiva complementar. A água ozonizada também que o nosso aparelho oferece para vocês. Então, o uso diário da água ozonizada. Nós indicamos a água 3 vezes ao dia em jejum. Já sabemos, tem os protocolos, né, que nós temos um copo de manhã, um copo 15 minutos antes do almoço e um copo antes de dormir. Por que isso? A água ozonizada ela vai ter uma ação antioxidante reguladora do organismo, tá? Ela vai melhorar a parte de... Ela vai fazer um detox no organismo, vai conseguir fazer uma homeostasia do seu organismo, tá? Deixa eu interferir um pouquinho aí. Quando a doutora Anne fala para nós um copo de água, gente, como o doutor Quezada falou, 1,5 litro, esse copo de água pode ser 500 ml, viu? Sem problema algum, tá bom? Na realidade, o nosso protocolo é de 1 litro a 1,5 litro. Temos sempre que levar em consideração o quê? O peso corpóreo, pessoal, a quantidade de água que a pessoa toma. Então, um protocolo ele é feito para a pessoa ter em vista daquilo que ela pode estar fazendo ou não, né? Então, é uma média. Então, a gente põe 3 copos de água, mas se a pessoa quiser tomar 4, ela está livre, até 1,5 litro também. Então, isso é uma média de 1 litro a 1,5 litro. 3 copos a 4 copos, é um protocolo, tá? Então, essa água ozonizada, ela vai servir para poder o quê? Ela vai fazer dentro do seu organismo
Por isso que nós também pedimos o quê? A hora que você for ingerir a água, segura um pouquinho sublingual, que é o efeito sistêmico que a gente fala, tá? Ela vai cair na corrente sanguínea mais rápido e fazer esse efeito de oxigenação celular melhor, igual o Dr. Quezada estava falando. Você tendo um oxigênio trabalhando melhor para você, todas as células vão trabalhar melhor, a fluidez sanguínea, o oxigênio. Então, tudo aquilo que o ozônio tem a capacidade de fazer dentro do seu organismo, você vai estar adquirindo com essa água ozonizada que você está tomando, né? Então, você vê que em várias... você tomando essa água ozonizada, você está ajustando o seu organismo em várias coisas. E se você não tem uma enfermidade, você está o quê? Reduzindo a condição de você poder ter, né? Então, você pode daí, vai ter uma hidratação no teu metabolismo e também ajudar o seu pulmão em questão dessa oxigenação. O que nós concluímos? Né? Que o efizema é uma doença crônica que destrói lentamente os pulmões, que o ozônio ele vai ajudar na diminuição do estresse oxidativo desse corpo que já está, né, bem inflamado. Então, que nós temos que usar, sim, o aparelho ambiente, nós temos que usar a água ozonizada, tá? A ozonioterapia, ela vem com uma abordagem integrativa, então nós sempre falamos para estar usando junto, porque também sabemos que você usando essa água ozonizada vai potencializar também o efeito da absorção da medicação que você toma. Então, às vezes, não vai precisar subir dosagem de remédio, você vai ficar com aquela dosagem e ter o efeito benéfico, né, para a absorção também. E ter sempre esse cuidado de estar sempre fazendo o protocolo certinho médico e o protocolo do BioLife, tá? Eu quero convidar aqui duas pessoas importantes que fazem parte aqui como nosso convidado, a Maria e o Celso, tá? São pessoas que vieram até nós para poder, faz favor, Maria e Celso. Eles vieram até nós, tá? Para o nosso aparelho. Faz favor, ficam aqui. Um prazer tê-los aqui. E eles vão contar para nós o que trouxe de benefício o aparelho BioLife. O Celso é portador de efizema pulmonar, precisava passar por uma cirurgia e precisava melhorar essa qualidade do pulmão dele, né, Celso? Conta um pouquinho para nós. Com a cirurgia marcada, eu precisava dar de um reforço, de uma boa melhora para enfrentar essa cirurgia. E aí, no uso do BioLife, tomando a água conforme indicado e também usando à noite, dormindo de meu companheiro, eu tive uma melhora muito boa, muito significativa. E enfrentamos a cirurgia com sucesso. Que maravilha. Comprovado com espirometria. Uma antes e outra depois do uso do aparelho BioLife. E a Maria tem outro depoimento que fez uso junto, né? E teve também uma melhora em outra enfermidade aí que ela... Verdade. Eu tenho, né, a asma que você... bronquite asmática, tá? E o que acontece? Crises era mudança de tempo, fazia com que me dava crises, né? Algum cheiro, alguma coisa provocava crise. E depois que eu comecei a usar o BioLife, fazem 60 dias, não tenho mais. E digo para vocês, foi a melhor coisa que a gente colocou na nossa casa, foi o BioLife. Por quê? Porque ele nos ajuda a deixar o nosso ambiente limpo, bem cuidado, né? E o importante, está mexendo totalmente na nossa saúde, fazendo mudanças.
Que bom, fico feliz, agradeço vocês poderem estar aqui conosco para poder participar e passar para os nossos distribuidores, nossos convidados também, o benefício que o BioLife fez na vida de vocês. Muito obrigada. Estamos tão felizes em estar participando da equipe aí que a gente acabou entrando para o negócio. Sim, E a gente para divulgar mais ainda aquilo que veio como bênção para a nossa vida. E é BioLife. isso que a empresa quer, levar qualidade de vida. Que a gente não pode ficar só para a gente, né? Exatamente. Bênçãos assim a gente tem que multiplicar. Exatamente. Muito obrigada, viu? Deus abençoe Amém. vocês. Uma salva de palmas para eles. Amém. Bom, pessoal, vocês viram aí a doutora Eligiane colocando aí os benefícios do ozônio no efizema pulmonar e os nossos amigos, o Celso e a Maria, dando um depoimento aqui para gente e vocês tendo esse conhecimento ao vivo aqui conosco, que o ozônio resolve, te dá qualidade de vida, que vai você ficar mais animado, você ficar mais ativo e isso em tudo na sua vida vai melhorar, né? Eu acredito que você tendo esses benefícios aí com o seu gerador de ozônio BioLife, você também vai poder vir aqui e dar depoimento junto conosco aqui na live de quarta-feira, ok? Evidências clínicas sempre são muito bem-vindas. Obrigada. Bom, pessoal, aqui está também o professor Jonas, nós vamos dar uma faladinha com ele aqui, ele vai falar da próxima live, da próxima quarta-feira, qual que vai ser o nosso tema, que é eu e ele. Professor, pega o microfone fazendo um favor ali, que eu esqueci. Olá, meus amigos, boa noite, que prazer enorme, obrigado pela sua presença em nossa live. Hoje quero anunciar o próximo tema, que é o poder da liderança na formação de uma equipe forte e saudável para que você ganhe mais dinheiro. Afinal de contas, nós trabalhamos para servir os nossos clientes e também servir os nossos distribuidores. Equipe treinada, equipe formada, equipe com conhecimento, ela tem mais produção, mais rendimento e é mais feliz. Professor Jonas, nós fomos convidados, né, ali pelo Ricardos, lá da Bahia. Nós vamos para a Bahia dia 6 de junho. Correto. Né? Nós vamos estar em Teixeira de Freitas, vamos estar em Camaquã e vamos estar em Ilhéus. Isso. Vamos lá levar o benefício do BioLife lá para o pessoal e ajudar todo mundo lá, levando o benefício da qualidade de vida e o benefício do dinheiro no seu bolso. A oportunidade de mudança de vida. É isso aí, É professor. isso aí. Ok? Ok, tamo junto. Quarta-feira vamos Se Deus quiser. falar com o nosso pessoal aí. Perfeito. Tá bom? Tá ok. Bom, pessoal, vocês estão vendo que nós estamos aí cumprindo o horário, ó. Começamos a live às 8 horas e estamos às 8h40, né? E temos o tempo da doutora Dani agora. Doutora Dani, por favor. Pessoal, nós temos visto nos nossos grupos do WhatsApp bastante pessoas fazendo várias perguntas sobre o ozônio, sobre emissividade, sobre o medicinal, sobre o aparelho ambiente, né? Então a Dani vai tirar todas as dúvidas de vocês hoje aqui, ok? Obrigado, Dani, por favor. Eu que agradeço. Dá a mão aqui, né? Me desejo boa sorte, Olha, porque eu o nem tema preciso, nós temos a certeza que a Dani, ela é top para falar dessa parte aí. Então eu até saio de lado assim, deixando ela... Bom, pessoal, realmente hoje é um tema muito amplo, mas muito específico para que a gente possa realmente levar, né, a verdadeira tecnologia
que a BioLife nos apresenta. Porque muitas pessoas apenas digitam ozonioterapia, mas acabam esquecendo de ver o que é a ozonioterapia, que tipo de ozônio está sendo utilizado, que tipo de emissividade está sendo utilizado, que tipo de ozônio está sendo utilizado. Porque o ozônio medicinal com o ozônio de baixa emissividade, existem muitas diferenças. Porém, ambos existem grandes benefícios. Mas eu preciso mostrar para vocês um pouquinho o que é o ozônio medicinal para desmistificar o que vocês às vezes acham que é o que o nosso ozônio faz. Tá joia? Então, o objetivo da apresentação é mostrar a diferença da emissividade, é a gente, né, estar aqui interagindo com vocês, participantes. Quero que todos aí, né, tirem fotos, marquem nós, né, doutora Anne, Anaílson, Ozonotec, né, Alden Quezada, doutora Daniele Batalini, professor Jonas, e automaticamente também as pessoas que fazem parte do grupo de vocês, para que eles possam ir até o YouTube, né, e ter realmente uma conscientização do que eu estou trazendo hoje. Se eu fosse falar de verdade, infelizmente, essa 1 hora teria que ser só sobre esse assunto. Mas a gente vai ser breve e bem explicativo, tá? E principalmente o que eu quero trazer hoje, as boas práticas com a utilização do BioLife, tá? Porque as boas práticas com o BioLife será uma prática integrativa, qualidade de vida e longevidade. O que é ozonioterapia? Falando medicinalmente, tá joia? É uma terapia que vai combinar ozônio e oxigênio, mas a formação dele se dá através de um cilindro de oxigênio, onde transfere para o equipamento, produzindo altas concentrações de oxigênio, tá? Também tem o objetivo, como o BioLife, isso que é legal, nós sempre temos parâmetros iguais, que é ser tratamento complementar, um tratamento coadjuvante. Porém, a aplicação do ozônio medicinal, ele vai ser local, sistêmico ou autoterapia. Vou mostrar mais métodos, tá? O ozônio, né? Nós sabemos quando falamos de ozônio medicinal, também agora e falando de ozônio de baixa emissividade, por isso que eu falo que a gente tem grande, né, compatibilidade. É um reconhecimento legal, então nós temos uma lei que autoriza ela como terapia complementar, ela tem uma regulação sanitária, né, que o Ministério da Saúde reconhece em clínicas autorizadas, até em ambientes hospitalares hoje, mas que ainda não foi difundido. E também temos uma limitação de escopo. Por quê? Ela não substitui, como a gente sempre da empresa diz, nós não substituímos nenhum tratamento convencional. Nós não substituímos o tratamento medicamentoso. Nós não substituímos a nossa equipe médica. Nós somos totalmente integrativos. Nós integramos e complementamos aquilo que já está acontecendo de bom com o paciente no tratamento alopático. Também, sobre o ozônio medicinal, tem os riscos. Então, como ele é feito por aplicabilidade, que eu já vou dizer a diferença, aí
ozônio medicinal e ozônio de baixa emissividade têm essa grande diferença, tá? Por quê? Existem as reações adversas. A dor local, pelo fato do método de aplicação, um desconforto, pode ser temporário, possíveis, às vezes, hematomas, tá? E, automaticamente, para se ter um ozônio medicinal, gente, gravem isso. Ozônio medicinal é feito por pessoas capacitadas por mais de 120 horas de aula. Precisam ser biomédicos, farmacêuticos, fisioterapeutas, tá? E entre outros profissionais. E sempre terá a contraindicação com gravidez, hipertireoidismo e deficiência da G6PD. Mas o que é a G6PD, doutora? É aquilo que a gente sempre fala. Tem problemas de hemorragias. Então, aí também está um fator coadjuvante entre os dois ozônios. Tá joia? Então, em fatores hemorrágicos, não se utiliza ozônio. Tá joia? Porque nós potencializamos a oxigenação, nós favorecemos a fluidez sanguínea e naquele momento nós estamos precisando de outro alerta do corpo. Doutora e não Dani, este. Eu, Vamos como lá. sempre, né? Fazer uma perguntinha. Você falando disso aí, de não poder usar o ozônio, isso é só no medicinal ou no nosso de baixa emissividade também? Foi o que eu disse, que várias vezes eu disse que tem coisas coadjuvantes, coisas que são igualmente igual ozônio medicinal e ozônio de baixa emissividade. Então, gravidez, problemas hemorrágicos, hipotireoidismo totalmente desregulado, tá? Que tem outras complicações associadas, não é utilizado ozônio. Mas pode ser utilizado o ozônio no ambiente. Agora, a água ozonizada não pode ser utilizada. O ozônio do ambiente, pessoal, por mais que nós tenhamos, né, o nosso órgão maior que existe no nosso corpo, que é a nossa pele, a indução é muito pequena, porque nós temos uma produção somente de 0,07 ppm. ppm, gente, significa partículas por milhões. Então, é pequenas doses. É bem mais, não, é bem menos do que doses homeopáticas, tá? Então, o ozônio do ambiente, ele já acaba sendo, um ozônio simplesmente, praticamente nulo de contraindicações. Mas em fatores hemorrágicos, jamais. Maravilha. Joia? Respondido a minha pergunta. Muito obrigado, CEO. Então, nós temos que ter o que é a nossa pirâmide para o ozônio. Acompanhamento médico, que é essencial para a segurança. As nossas pesquisas contínuas. É por isso que nós estamos sempre dizendo, né, para quem é distribuidor ou para quem está conhecendo a BioLife hoje, as pesquisas são contínuas. Por isso que nós pedimos sempre que as nossas explicações, que as nossas respostas sempre estarão em evidências, né, em não somente em um conselho, mas em uma comunidade. Por quê? Qualquer pergunta e resposta que chegue até nós é trocado experiência e trocado embasamento em todo o nosso corpo científico. Tá joia? E a terceira parte da pirâmide, que é muito importante, é esse
crescimento no estabelecimento da saúde pública. Porque eu sempre digo, o ozônio, ele tem, e na verdade eu acho que ele já é ele necessita, na verdade eu brinquei ainda na anterior, né? Se eu pudesse eu colocava eles nos postes, né? Da cidade. Por quê? Porque ele é realmente um fator que nos ajuda a não expandir as coisas patógenas, os vírus, os micro-organismos, os fungos, os vírus e as bactérias. Então, se a gente pudesse ter ele em todos os lugares, seria maravilhoso. Porém, como está escrito aí em cima, ozônio medicinal. Gente, ozônio medicinal não pode ser liberado em ambiente. Ele não pode ser liberado em exposição humana para o ar, para a respiração. Tá joia? Então, aí foi onde eu resolvi fazer esse slide, que foi até de última hora. Mas eu falei, eu tenho que dizer. Ozônio medicinal, o método de aplicação dele é somente em hemoterapia, no sangue, subcutâneo, vai agulha, retal, vaginal, intraarticular, auricular e soroterapia. E olha a diferença do ozônio medicinal com o ozônio de baixa. Se eu colocar lá no meu equipamento 5 microgramas, o que ele vai fazer? Uma antidade. Se eu colocar lá no meu equipamento 10 microgramas e puxar na minha seringa e fazer a aplicação subcutânea, ele tem uma ação lipolítica, ele tem uma ação na gordura, né? Assim vai. Se eu puxar 15, antiflogístico, antálgico, então o ozônio medicinal, ele tem uma concentração de 0,5 a 100 para que você faça a escolha permitida ou que o paciente precisa. Diferente do de baixa emissividade, que vai causar alterações e fazer homeostasia da forma do corpo geral. Então, não tem como eu dizer assim para vocês que eu vou colocar 5 minutos de água, ou 20 minutos de água, ou 30 minutos de água, que eu vou fazer uma diferenciação. Não, eu vou estar fazendo simplesmente uma homeostasia, vou estar favorecendo o aporte sanguíneo, vou estar fazendo com que as hemácias levem a oxigenação para o corpo todo. Já o medicinal, ele tem uma concentração exata para isso. Tá joia? Mas antes de eu ir para o ozônio de baixa emissividade, nós recebemos, eu recebi, a Ozonotec recebeu, mas, gente, foi falado que nós só podemos ingerir 400 ml, no máximo, de água ozonizada. Com certeza. O artigo estava ali falando que a água utilizada foi ozonizada em 50 microgramas. 50 microgramas é virucida. Tá joia? Então, automaticamente, realmente você vai tomar as suas 400 ml no máximo, porque a concentração de ozônio está no seu nível máximo. Mas quando falamos de baixa emissividade, automaticamente estamos falando de uma água ozonizada com nível de baixa emissividade de ozônio, fazendo o desemparelhamento das hemácias, que é transportar o oxigênio para o corpo de forma regulada e sem alta concentração. Por isso, pode ser ingerido de 1 litro a 1,5 litro quando adultos. Quando crianças, até 2 anos, 80 ml. Até 12 anos,
120 ml. Tá joia? Mas e aí? Ozônio medicinal só vim para desmistificar, para vocês verem que ele realmente foi feito para aplicações profissionais, né, habilitados, com cargas horárias de curso, e tem que ter uma formação. Agora, o nosso ozônio de baixa emissividade é o ozônio na qual eu defendo com todo o meu coração. Por quê? Porque a gente pode levar isso para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso ambiente de trabalho, né? Para onde a gente convive, até mesmo uma festa que a gente vai fazer. Esse ozônio de baixa emissividade que a Ozonotec desenvolveu, que é o BioLife, nós podemos, por ele ser portátil, nós podemos levar ele como benefício a todos. Então, isso é um ozônio de baixa emissividade. Você falando em festa, no casamento da nossa filha, nós colocamos 8 aparelhos de ozônio de baixa emissividade para os convidados. Manteve, né? Manteve o ambiente tranquilo, livre. Nós estávamos em 170 convidados. Né? Então, isso é amar, né? Isso é amar as pessoas. Cuidamos dos nossos convidados. Cuidar, né, daquelas pessoas que nós queremos ter ao nosso lado. Então, foi com grande satisfação que eu escrevi essa frase por ser da Ozonotec. Bem-vindo à nossa apresentação sobre a tecnologia inovadora de ozônio com emissividade reduzida, pois exploramos conceitos fundamentais, aplicamos práticas e benefícios ambientais. Tá? Esta solução emergente está transformando diversos setores industriais, né, nas casas, na saúde, Brasil, mundo e globalmente. Então, isso é a intenção da Ozonotec com a BioLife, porque nós não deixamos resíduos. Então, eu vou falar agora. Ele produz uma determinada quantidade de ozônio, tá, que tem a ação de purificar ou sanitizar um ambiente fechado ou até mesmo aberto, né, tendo uma concentração permitida para humanos, que o medicinal não pode. Não pode se soltar um ozônio medicinal em um ambiente. Eu que tenho uma clínica, que tenho eu, doutor Quezada, né, a Anne, que nós temos aí atendimentos e equipamentos eletrônicos, se eu apertar o meu equipamento medicinal, eu vou estar oxidando todos os meus aparelhos. Nenhum deles vão funcionar. Tá? Então, não adianta nem colocar um ozônio medicinal dentro de um carro. Porque o seu aparelho eletrônico, hoje os carros são totalmente eletrônicos, o seu rádio, tudo que tiver ferro, ele será oxidado. Ozônio de baixa emissividade não causa isso. E eu não estou falando da boca para fora, porque a Ozonotec, ela é laudada por uma universidade que é conhecida como Universidade Federal Fluminense, que fez as avaliações e sabe que a gente gera uma quantidade de ozônio de 0,078, para mais ou para menos 2, tá joia? Então, podendo ter a presença do humano no ambiente, tá joia? E se não tiver a presença do humano no ambiente, não tem problema nenhum. O ambiente estará sanitizado, né, por aproximadamente, se for 40 metros quadrados, aproximadamente 6 horas. Então, essa também já é uma grande vantagem do ozônio de baixa emissividade. Não precisamos agredir o paciente
para evitar futuras patologias ou futuras instalações, ou aplicar para que ele esteja livre de vírus, fungos e bactérias. Ozônio de baixa emissividade que vai ter essa capacidade de realizar no seu ar todos esses benefícios. E quando a gente passa a respirar um ar mais límpido, leve, sem micro-organismos, fungos, vírus e bactérias, nós passamos a ter uma qualidade de vida muito melhor. Porque nós sempre, aquilo que a gente sempre vai repetir, né, Anne? A gente sempre acaba cuidando da nossa alimentação, a gente acaba cuidando, né, do exercício físico, a gente acaba cuidando da quantidade de água que se ingere, mas sem qualidade, tá? Mas a gente esquece de se preocupar com algo que a gente não sobrevive sem 2 minutos sem ter ele, que é o ar. E a BioLife traz o tratamento do principal efeito para a nossa sobrevivência, que é a nossa respiração. O gerador ambiente, então, como eu disse, diferente de um ozônio medicinal. Ele precisa de um cilindro, ele precisa todo de uma captação, vai precisar de um equipamento mais volumoso, tá? Difícil, às vezes, de transporte, e que o nosso ozônio de baixa emissividade, ele apenas necessita da energia elétrica e captar o oxigênio que está no nosso ambiente, ele vai transferir para uma placa, onde vai levar uma descarga elétrica. E aí o que vai acontecer? Vai quebrar essa molécula. Quebrando essa molécula, se juntando ao oxigênio que está no ambiente, se forma o O3. Olha isso, que maravilhoso. Através do nosso próprio ar atmosférico, nós conseguimos fazer a produção da molécula da vida, que se chama ozônio. Tá joia? Então, nós utilizamos uma tecnologia de baixa emissividade, de baixo custo, onde nós temos longevidade no nosso equipamento. Para pensar o que é você hoje, né? Investir em um equipamento que vai te dar uma durabilidade de 10 anos e pouca manutenção. Então, isso é o que a BioLife vem entregar a vocês. Isso é a diferença de um ozônio de baixa emissividade com alta emissividade, onde a gente pode ter a garantia de uma qualidade de vida, uma longevidade e evitar realmente os patógenos que existem em todos os lugares que a gente está hoje. Infelizmente, para muitos, o odor é pungente, mas sente-se mais o cheiro quem tem problemas no trato respiratório. Com o tempo, este cheiro pungente passa a ser até gostoso, sensação de limpeza, tá? E devido ao seu cheiro característico, é por isso que a gente sabe que o nosso equipamento está emitindo ozônio, porque ele tem esse cheiro característico. Está com dúvida? Ligou o nosso BioLife, coloca a mãozinha, dá uma olhadinha, espera um pouquinho e cheira a mão. Você vai ver que você tem o cheiro do ozônio, tá? O ozônio tem uma qualidade exclusiva, porque isso é a coisa mais incrível na minha vida e por isso que eu sou amante do BioLife, né? Ele é um agente natural e sabe o que é o melhor de tudo, pessoal? Ele não causa resistência no seu corpo. É bem diferente de você aí ter uma infecção viral,
uma doença bacteriana, algo crônico, onde os seus medicamentos passam a ter uma resistência, que ele precisa, às vezes, ser trocado, que ele precisa, às vezes, ser substituído ou aumentado a dose. O ozônio, ele não cria, o nosso corpo não cria resistência ao ozônio. Tá joia? Então, automaticamente, por isso que a gente é uma prática integrativa e potencializadora. Com certeza, os seus medicamentos continuarão fazendo os seus efeitos, e esse potencial de desintoxicação do ozônio de baixa emissividade, ele vai fazer com que os seus medicamentos sejam ainda mais absorvidos, porque o seu corpo está com um potencial de oxigenação. As hemácias estão levando mais oxigênio. E muitas vezes a gente esquece, para vocês às vezes, que é um pouco mais leigo, mas às vezes a gente pode estar com uma mitocondriopatia. As nossas mitocôndrias estão com deficiência de energia. E quem pode chegar até a mitocôndria? O ozônio. E acredite, o ozônio de baixa emissividade tem esse poder. Com a água ozonizada, o ambiente e, além de tudo, a cromoterapia associado para o nosso sistema nervoso central. O mais interessante é que ele faz a desintoxicação, né, e a desinfecção do local. E olha que maravilha! Isso não é sustentável? O que a gente precisa no mundo de hoje? Sustentabilidade. O ozônio, ele é um produto, ele não é um produto químico, ele faz a preservação da nossa água, então automaticamente eu não estou passando ozônio ou levando o ozônio para o ambiente aonde o nosso pano não chega, tá? E não estou jogando ele dentro da nossa água com resíduos químicos. E biodegradabilidade, o que são subprodutos inofensivos para a natureza. O ozônio não é inofensivo para a natureza. O ozônio é um benefício para a nossa natureza. Então, estudos de casos, resultados e comprovações não era muito onde eu queria chegar, mas é que muitas às vezes nós ainda temos dificuldade de entrar dentro dos ambientes hospitalares, mas já tem grandes estudos e grandes resultados, mais que um paracetamol tem. Tá? Então, é a redução de infecção hospitalar, é a melhora, né, em redes de hotéis, a limpeza nas redes de hotéis e as indústrias alimentícias que recebem, faz a descarga, tá? O ozônio de baixa emissividade tem a capacidade de realizar essa limpeza enquanto está acontecendo, né, essa descarga já desses produtos. E quando eles são industrializados e chegados à nossa casa, e a gente também ozonizar ele com ozônio de baixa emissividade, é mais incrível ainda. Sabemos que estamos mais ainda livres de patógenos, de fungos, de micro-organismos, né? De fatores que podem nos levar a um estado doentio. Boas práticas do BioLife. Eu quero que todo mundo pegue caneta e papel na mão agora e vai gravar as práticas boas da BioLife. A BioLife veio para fazer sanitização da água, sanitização do ambiente, né, que no caso do ar, cromoterapia como coadjuvante, sem causar risco e sendo uma prática integrativa e potencializadora associada à nossa comunidade médica e à alopatia, tá?
Então, lembre-se, BioLife não veio para ser prática substitutiva. Ela não veio para você aplicar e ter o BioLife hoje, tomar a sua água ozonizada, respirar um ar mais límpido, fazer a cromoterapia, um escalda-pés, um escalda-mãos, mas ele não veio para você tirar a sua alopatia, os seus remédios, de forma instantânea, porque você se sentiu bem. Se você está se sentindo bem, é porque os dois casaram e fizeram o que a gente quer. A prática integrativa. Isso é maravilhoso. BioLife não foi desenvolvido para entrar em cavidades. Nós somos um ozônio de baixa emissividade. Nós não somos um ozônio para fazer aplicações auricular, retal, vaginal, nasal e entre outros. Muito menos se colocar uma seringa e encher de ozônio da BioLife e querer fazer a aplicabilidade do paciente pensando que, mas é ozônio. Não, ele não foi realizado para isso. Tá? Lembre-se, BioLife ele veio para fazer a sanitização do ar, que é fazendo com que você tenha qualidade do ar respirado e evitando que você tenha, futuras complicações ou futuras contaminações, tá? Principalmente, eu digo, gente, muitas pessoas às vezes deixam de fazer isso, mas a sanitização do alimento, estafilococos, tem grande concentração, os nossos alimentos, as nossas verduras têm grande concentração de coliformes fecais. Tem muitas pessoas que dizem que a carne de porco leva a um problema lá na cabeça, que gera... Você sabia que a sua verdura também não sanitizada pode gerar isso? Muito pior do que o próprio bichinho que está na sua carne de porco, que você fritou, e ali você praticamente quase a matou, vamos dizer assim, né? Mas ela foi feita também para sanitizar carnes, tá joia? Todos os tipos de carne. Então, as boas práticas do BioLife estão aí. Não foi feito para invasão, e sim para o uso correto, ético e profissional. É isso que a Ozonotec indica sempre para vocês e vai estar sempre batendo na tecla. O uso do BioLife tem que ser ético, responsável e profissional, porque ele pode ir à sua casa, ele pode ir ao seu estabelecimento comercial e você pode levar ele a todos que você ama ou a todos aqueles que vocês conhecem que necessitam de algo que precisa fazer com que o tratamento funcione melhor. Tá joia? Então, ele veio para fazer a diferença em sua casa, seu trabalho, a todos que você ama, podendo, assim, levar o ozônio sem risco, desde que utilizado com as nossas instruções que o corpo científico todos os dias entregam a vocês. Porque isso é a BioLife. Ética, responsável e profissional. A BioLife agrega valores à saúde e promove a saúde. Então, hoje eu quero deixar um grande recado. Não espere adoecer para se cuidar. Porque a BioLife ela tem a capacidade de prevenir de futuras doenças. Então, não espere a doença aparecer para você querer cuidar da doença. Mais vale a gente cuidar da saúde do que cuidar da doença. É muito mais fácil. Gratidão. Isso aí, doutora Dani Batalini. Muito obrigado pela sua explicação. Senhor, eu que agradeço. Deixou todos vocês aí, bem informados sobre...
assistam novamente, anotem novamente, né? E Isso. entendam novamente. Isso, está gravado aí para vocês. Toda vez que vocês precisarem tirar as dúvidas, assistam, que vale a pena. Vocês estão bem informados hoje pela Ozonotec, pelo corpo científico, o que é ozônio medicinal, o que é ozônio ambiente. Ok, pessoal? Estão falado hoje, passou um pouquinho, porque o tema foi, assim, bem proposital para tirar todas as dúvidas de vocês, ok? Vem todos aqui à frente para nós encerrarmos essa reunião maravilhosa. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Ozonotec é vida! Boa noite! Boa noite! Até a próxima quarta-feira. Um abraço para vocês, um beijo no vosso coração.